Olha que surpresa, um vídeo novo aqui no meio da semana que você nem estava imaginando? Pois é, esse vídeo é o seguinte, existe um projeto chamado Momento Dealer, que eu viajo pelo Brasil inteiro fazendo cursos gratuitos, com material gratuito também, e as pessoas são convidadas a doarem 1 quilo de alimento não perecível. Não é obrigatório, apenas ela é convidada e doa se quiser e se puder. Esse curso, ele leva uma técnica de bordado livre e nesse ano de 2018 a gente fez um trabalho baseado no lenço dos namorados, que é uma tradição portuguesa, com um bordado bem colorido, bem divertido. Só que dá para fazer muitas coisas legais com esse pano de copa Alpes que a gente usou. E aí eu queria te dar essa demonstração de possibilidades aí com esse produto. Na verdade, esse vídeo que você vai ver, a gente passa antes do evento começar para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre os produtos da Dealer. Só que quem assiste é quem está no evento. E agora você vai poder assistir, então dá uma olhadinha aí. Este pano de copa Alpes, ele tem esse barrado fechado aqui, que é feito para pintura e decupagem. E ele tem esse acabamento aqui em 7 cores diferentes. A gente vai trabalhar com esse amarelinho aqui, para ficar bem bacana. O trabalho que a gente vai fazer é esse aqui. É um bordado livre, misturando vários pontos diferentes para poder compor esse cenário aqui. É muito simples, é fácil de fazer e uma delícia. Mas como esse pano de copa não serve somente para esse tipo de trabalho, eu vou mostrar outras possibilidades aí. Por exemplo, se você misturar os tecidos de patchwork da Dealer, aqui é um tecido só que foi recortado e foi aplicado com o ponto caseado em toda a volta do tecido. Aqui nesse pontinho e nesse pontinho, o que eu fiz? Eu recortei a mesma flor para fazer um acabamento igual neste barrado. E aí a gente tem aqui um bordado todo desenhado com equilíbrio, porque nas duas pontas tem o mesmo tipo de acabamento, que são essas flores. Recortei do mesmo tecido da Dealer esses corações aqui e esses arabescos. E fiz uma aplicação que saiu do barrado. Eu fui além do barrado, pegando inclusive o felpudo do pano de copa. E aí, para fazer o acabamento mais legal, ponto corrente, fazendo esses arabesquinhos aqui que dão uma graça, que fica bem bacana. Nesse acabamento aqui, que é um xadrezinho, a gente fez o quê? Um ponto cruz, preenchendo toda a parte branca do xadrez, o que deu um outro olhar para esse trabalho. Fica bacana? Muito legal, né? Pois é, com esse mesmo tecido, o que você pode fazer? Pegar um tecido que tenha o tamanho do barrado, o mesmo tecido da Dealer que a gente já usou ali, e recortei alguns corações que pularam para fora do barrado também. E aí o caseado foi feito em volta desses corações vazados, foi feito o ponto caseado em tudo aqui, e esse ponto caseado, ele ajuda esse tecido que foi colocado aqui a não se movimentar na hora de lavar. Esses coraçõezinhos que foram retirados, vêm aqui para o felpudo do pano de copa, deixando isso mais rico e com um volume diferente. Simples de fazer também e bem gostoso. E aqui no acabamento do xadrez foi feito um ponto cruz apenas nos quadradinhos centrais. Os branquinhos em cima e embaixo ficaram sem ponto cruz, só para fazer um jogo diferente. Ó, a mesma coisa, o mesmo trabalho, porém feito com o ponto cruz aqui diferente, ó, fazendo em zigue-zague. Que também são detalhes que fazem uma diferença bem legal aí no trabalho. Agora, sua preocupação na aplicação do tecido sobre o barrado de que possa desfiar, olha, vou te falar uma coisa. Os tecidos da Dealer normalmente não desfiam, porém, você pode passar sim uma termolina em volta de todo o bordado depois que você fez o bordado. Dá uma diluidinha com um pouquinho de álcool e coloca aqui, ó. Você pega uma colherinha de termolina para meia colher de álcool. E aí passa aqui com o pincel, mas não coloca muito álcool para não manchar, tá? E aí você faz isso e aí vai garantir que esse tecido não vai desfiar. Mas esses aqui foram feitos já há uns 3 anos e até agora não desfiaram. O que você pode fazer também, misturando tecido com o bordado, fazendo a aplicação, olha que legal. Aqui é um tecido que imita o azulejo português, que foi desmontado e colocado desta maneira aqui. E aqui no meio os pontinhos margarida, para a gente poder fazer um corpo aqui nesse barrado, que fica bem legal também. E entre eles, um pontinho ilhosa estrela,
que também faz uma união bem bacana. O mais bacana aqui são as cores que você vai misturar. Isso vai dar um equilíbrio bem legal. Com o mesmo tecido, você pode pegar isso aqui, por exemplo, ó, você está meio preguiçoso, não está muito afim de fazer um trabalho muito intenso de recorte, você pega apenas um pedaço de tecido que cubra todo o barrado, preservando o acabamento aqui, e aqui no meio tem alguns pontinhos, ilhosa estrela, que vão segurar esse tecido no lugar na hora de lavar, para ele não ficar sambando, tá? E aqui em cima também o ponto cruz no barrado. Outro joguinho bacana também são esses quadradinhos dos azulejos portugueses desmembrados, formando como se fosse uma parede aqui, que também fica bem legal. Agora, se você gosta de uma festa junina, gosta de uma celebração, mesmo que não seja em junho, você pode pegar o azulejo português e recortar as bandeirinhas e com ponto corrente fazer o varal. E aí pregue as bandeirinhas para poder ficar bem legal aí. Como a gente falou de regionalismo com as bandeirinhas de São João, você pode fazer homenagem a algumas cidades, por exemplo, ao Rio de Janeiro, que foram recortados aqui tecidos. Aqui um tecido, aqui outro tecido, aqui outro e aqui outro. São 4 tecidos diferentes que formaram a silhueta do Corcovado e do Pão de Açúcar. Mas se você acha que isso aí é muito discreto demais, você pode fazer a mesma coisa ao contrário. Desenhar com os tecidos a silhueta do Rio de Janeiro para poder homenagear o Rio de Janeiro. Agora, você gosta de uma cidade mais urbana, gosta de São Paulo? Aqui são os prédios, o céu estrelado, porque a gente acredita nas estrelas, mas sem esquecer também da casinha que tem em todo o bairro. Tem um monte de prédios e uma casinha pequenininha, a homenagem à cidade de São Paulo e a outras cidades grandes aí também, que tem os prédios que formam a cidade. Agora, tem tecidos da Daler também bem legais, como esse aqui, por exemplo, do calçadão de Copacabana, que você pode aplicar somente sobre o barrado, que também fica bem bacana. E aqui, o pano de Copa Alpes com acabamento em preto combina muito bem com isso. Fica legal? Facinho de fazer? Agora, não quer fazer bordado? Quer fazer decupagem? Olha essa decupagem aqui, feita com o quê? Aqui são guardanapos que foram aplicados com cola para decupagem em tecido. É passada a cola para decupagem embaixo, aplica-se o guardanapo e depois aplica-se a cola para decupagem em tecido sobre o guardanapo, que aí fica muito bacana. Depois, que está bem seca, um dia depois, aí foi feita uma pintura com estêncil, com um estêncil de rosas também, que deu uma profundidade diferente. E algumas folhas também pintadas em verde aqui, ó, um verde bem clarinho até um verde mais escuro, para fazer esse fundo. E aí, com o pincel meio sujo, você vai fazendo só um esfumaçado aqui para poder preencher essas partes e deixar tudo meio aguadinho, meio aquarelado, que fica bem bacana. Aqui, ó, é o fundo daquele trabalho. Então foi feito primeiro o estêncil aqui e depois aplicado o guardanapo. Se bem que só esse guardanapinho aplicado aqui já ficou bem bonito, né? O estêncil batido aqui e depois o guardanapo aplicado aqui. Se você quiser aplicar um guardanapo inteiro sobre o barrado, também fica bacana. Só precisa tomar cuidado para ele não enrugar e você pode fazer a aplicação também de uma flor de guardanapo. Aqui foi feito o quê? Adesivo, aquele contact que a gente usa para a escola, foi colocado aqui, colado o contact aqui e depois feito uma pintura sobre o barrado inteiro. Fica bem bacana, é legal, é facinho de fazer e aí só retira o adesivo e faz o alinhavo em volta, fica super bonito. Agora, você não quer fazer uma pintura com estêncil, quer fazer uma coisa mais divertida, mais legal? Você pode simplesmente fazer aqui, ó, um aquarelado com pintura e fazer umas flores com cianinha. Essas mesmas cianinhas e passamanarias podem virar florzinhas aqui, ó, o cordão de pompom, a passamanaria, você vai colocar aqui, faz uma florzinha como se fosse um fuxico, recorta um pedacinho, faz um fuxiquinho, aplica e dá o acabamento com botão. Também fica muito legal. Tudo em cima desse mesmo pano de Copa Alpes que você está usando. E aí, para fazer um trabalho que é uma evolução do que você vai aprender hoje, você pode simplesmente pegar uma linha preta com linha corrente, fazer uma brincadeirinha aqui e preencher essa frase que você escreveu, essa palavra, esse nome, com os mesmos pontinhos que a gente vai aprender hoje. E aí sim, você vai pegar
o cordão de pompom e finalizar aqui em cima e embaixo e nas laterais com a cianinha. Fica bacana, super fácil de fazer e aí você pode ter um monte de ideias a partir desse pano de copa que você está ganhando hoje aqui no Momento Deller. Gostaram das sugestões? Pois é, quanta coisa legal, né? Agora, esse projeto Momento Deller vai rodar muito tempo por aí ainda e você pode acompanhar sabendo quais são as novidades a partir do site momentodeller.com.br ou pelo 0800 643 8800. E também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Deller Têxtil e também o programa Artesanando, que é onde a gente grava esses vídeos. E também pode acompanhar esta pessoa por @Dargan no Instagram e ative as notificações do canal, porque quando surge um vídeo novo, você fica sabendo, né? Pra não perder as coisas, então acompanha a gente. A gente tá te esperando. Beijo!